à penúltima sessão de hoje. Esta penúltima sessão será dada pelo Dr. João Saraiva Alexandre, é interno de Radiologia no Hospital Fernando da Fonseca. Penso que já está aqui a ligar connosco, a passar aqui agora à sala principal, e é uma questão de poucos minutos para até darmos início, portanto, a esta penúltima sessão. Olá, João. Bem, Tudo bem? Vou então passar-te a palavra. posso? Ok. Então, boa tarde, pessoal. Sou aqui o João Alexandre, sou interno de Radiologia. Lançaram-me o repto de falar aqui um bocadinho sobre esta especialidade. Ahm, Pediram para falar desta especialidade numa palavra e eu coloquei desafiante, por várias razões. Porque é uma especialidade que temos pouco contacto ao longo da faculdade. Entramos assim um bocadinho a zeros, um bocadinho sem saber bem o que é que realmente é, o que é que podemos esperar da especialidade. E também desafiante, essencialmente por ser muito geral, ou seja, isto de um momento para o outro, tanto podemos estar a falar de uma torção testicular, como podemos estar a falar de uma trombose venosa profunda, como podemos estar a falar ahm, portanto, tudo e mais alguma coisa. Portanto, temos que estar sempre aptos para mudar assim de patologia para patologia assim muito rápido, especialmente em termos de urgência, e temos que dar resposta a todas as especialidades. Vou mudar aqui o slide. Aqui em termos de pontos positivos, é uma especialidade assim em geral, como eu estava a referir, temos todo o tipo de patologias que nos podem aparecer, é multidisciplinar, ou seja, trabalhamos com outros médicos, com enfermeiros, com os técnicos de radiologia, que são essenciais na nossa prática. Temos um grande contacto com as outras especialidades, tanto em termos de urgência, como em reuniões multidisciplinares, em que normalmente existe um especialista que é mais dedicado a uma determinada área, que depois acaba por ir à reunião multidisciplinar, ou de cabeça e pescoço, ou de patologias endocrinológicas, tórax, digestivo, musculoesquelético. Portanto, existe uma grande panóplia acaba de ser de subespecialidades que podemos depois acabar por nos especializar, digamos assim. Diversidade de procedimentos técnicos, pela quantidade de coisas que podemos utilizar, portanto, ecografias, ressonâncias, taques, não só na parte diagnóstica, como também na parte de intervenção, cada vez mais utilizada, em procedimentos minimamente invasivos, que por vezes até acabam por ter resultados muito semelhantes a procedimentos mais invasivos por parte da cirurgia, portanto é uma área que cada vez tem mais interesse e cada vez as pessoas querem muita radiologia pela intervenção. É como eu referi, dá para fazer a subespecialização, normalmente fazemos no último ano, mas isso já vou falar daqui a bocadinho. Depois, também acho que um grande ponto positivo são as urgências, que são essencialmente diurnas. Isto não acontece em todos os hospitais, mas na grande maioria. Por exemplo, aqui no Amadora Sintra fazemos uma vez por semana das 8 às 8, sempre das 8 da manhã às 8 da noite. Os especialistas fazem até à meia-noite, e normalmente acaba por serem dias semanais. Isto também varia de hospital para hospital, portanto, isso é importante depois falarem com pessoas de diferentes hospitais, né? Mas a grande maioria fazemos em dias semanais, fins de semana assim acaba por ser em meses muito separados, ou seja, normalmente aqui fazemos de 5 em 5 semanas, um sábado ou um domingo e sempre também em horas na parte diurna, está bem? São serviços limpos e menos agitados, portanto, isto também pode ser tanto positivo como negativo. Há pessoas que gostam mais de stress. Para quem não gosta muito de stress, isto é perfeito, porque está tudo mais tranquilo. Não temos os doentes aqui, portanto, os doentes vêm e voltam. E lá está, é aquele ponto que tanto pode ser positivo como negativo, a ausência de várias situações, como enfermaria, consultas, histórias clínicas ou notas de alta. Eu, por exemplo, eu gosto bastante de falar, eu gosto bastante mesmo da parte da consulta, foi talvez o ponto que me colocava um pouco o pé atrás, mas eu acho que mesmo o contacto com o doente acaba por se ganhar um pouco, dependendo do radiologista que seja. Eu, por exemplo, tudo que seja urgências é parte de ecografias, costumo fazer perguntas, costumo perceber o que é que realmente o doente se queixa, porque às vezes até as queixas que vêm dos balcões não são as queixas que depois o doente acaba por revelar, portanto acho que acaba por ser importante. Isso depende muito de radiologista para radiologista.
Mudar aqui o slide. Pontos negativos, lá está, o menor contacto com os doentes, porque acaba por ser uma realidade, não é? Não temos consulta, não temos enfermaria, não vamos ver os doentes em si, não temos doentes, digamos, não é? O doente é de alguém, depois pedem-nos para nos fazer um exame e depois acabamos por dar uma resposta. Temos um trabalho que é um pouco mais solitário, não é que seja mau, depende também do ponto de vista de cada pessoa, porque imaginem, tem uma sessão de TAC numa manhã. Eu também gosto, por exemplo, de chegar, de estar tranquilo, de colocar uns fones, uma musiquinha para ficar mais relaxado e conseguir fazer o meu trabalho e sei que tenho aquele trabalho para fazer aquelas X horas. Portanto, isso depende também de pessoa para pessoa e também depende do dia. Há dias que uma pessoa não prefere estar mais sozinho, outros dias prefere estar a ver mais doentes, portanto, isto também é muito dependente. A exposição ao erro, porque as imagens estão feitas, as imagens têm que ser relatadas e pronto, existe uma grande responsabilidade, porque se existe uma patologia e nós não a diagnosticamos, depois não vão tratar essa patologia e pode dar situações complicadas. A menor iluminação no local de trabalho também depende da altura do dia e depende dos gostos de cada pessoa. Vou mudar aqui de slide. De internato, duração são 5 anos, em que os 4 primeiros anos, portanto, são coisas gerais. Começamos sempre pelas principais técnicas, que é a radiologia convencional, ecografia, Doppler, TAC e ressonância. Depois, normalmente, a partir do final do segundo, terceiro e quarto, começamos a ter as especificidades, ou seja, radiologia mamária, obstétrica, pediátrica, intervenção. Estas, e neuroradiologia, estas são os estágios obrigatórios, está bem? Os estágios opcionais, eu já venho no próximo slide. A radiologia de urgência, acabamos sempre por ter durante todo o internato, as 12 horas semanais e sempre também com um especialista connosco, que está sempre pronto a ajudar, e isso é fundamental. Vou mudar aqui de slide. Estágios opcionais. Lá está, medicina nuclear, musculoesquelética, cabeça-pescoço, cardiovascular, torácico, digestivo, genital-urinário. É aquilo que nós achamos que pode ser benéfico para a nossa formação. Normalmente sempre é inferior a 3 meses e isso vai depender do gosto de cada pessoa. Isto até ao quarto ano. No quinto ano fazemos a radiologia diferenciada. Normalmente fazemos duas subespecialidades, normalmente é de 6 meses, mas, por exemplo, a pediátrica e a de intervenção são 12 meses. Mas normalmente fazemos os 6 meses, e escolhemos normalmente destas opcionais, ou por exemplo, escolher cabeça e pescoço e musculoesquelético, por exemplo, e fazemos 6 meses, algo mais diferenciado. É isto um dos pontos benéficos da radiologia. Por exemplo, eu no meu momento, da minha parte pessoal, eu, por exemplo, fiz uma pós-graduação em medicina desportiva, porque também a radiologia musculoesquelética é aquela que acaba por me agradar mais, ou seja, consigo já pensar na minha diferenciação e consigo depois especificar muito mais nesse aspecto, está bem? Mudar de slide. Aqui, radiologia diagnóstica e radiologia de intervenção, são as duas grandes áreas de intervenção que nós temos. Da radiologia diagnóstica, temos fluoroscopia, ecografia, TAC, ressonância e, portanto, acabamos por estar na sala de relatórios, a relatar os exames. E depois a radiologia de intervenção acaba por ser algo mais dinâmico, digamos assim, com cateterizações, com drenagens, nefrostomias, por um conjunto de métodos que podemos utilizar. Pronto, acaba por ser dois ambientes um pouco diferentes, está bem? Mas isso depois, ao longo do tempo, temos o tal estágio de intervenção e depois, se nos agradar, depois então conseguimos fazer essa subespecialização, está bem? Mudar de slide. O dia-a-dia da radiologia, portanto, estamos a fazer o nosso estágio corrente. Imaginem, estou na sessão de ecografia, vou estar com cada pessoa que estiver a fazer ecografia, vou ver quem é que faz na segunda, terça, quarta, quinta, vou estar sempre com ele, depois vou começando a fazer algumas ecografias, sempre o especialista ou interno mais velho a fazer por cima, para perceber se realmente nos está a faltar alguma coisa ou não. É essencial porque começamos a zeros, não é? E depois, claro, os turnos de exames de estágios já realizados. Imagina, fazemos 6 meses de ecografia, logo a seguir começamos a ter a nossa própria sessão, quando começamos a ganhar autonomia, pronto. E depois o serviço de urgência, que são as tais 12 horas, normalmente são as 12 horas semanais, está bem? Para mudar de slide. Aqui relativamente ao futuro,
O futuro é bastante risonho, está bem? O número cada vez mais de exames pedidos, cada vez mais a medicina precisa de imagem, quer imagem para ter certezas do que realmente se está a passar com o doente. Emprego, uma grande facilidade, há uma grande falta de radiologistas em todo o país. E o privado é um privado muito forte, está bem? Temos sempre, tanto como especialistas, tanto como internos. Normalmente começamos como internos, quando achamos que temos a responsabilidade para, a autonomia para fazer, está bem? Portanto, podemos fazer ecografias, menos destaques, está bem? Mas normalmente assim no final do segundo ano, terceiro ano, começa-se a fazer umas sessõezinhas. Os procedimentos, cada vez mais a fazemos em termos de intervenção, é uma área também em constante evolução e depois temos sempre aquela conversa da inteligência artificial, se nos irá substituir, se é um risco, um benefício. Eu acho que ainda não é algo para pensar muito sobre isso. Eu acho que vai acabar por ser uma adição, ou seja, algo que não nos vai substituir, mas algo que nos vai ser benéfico para e talvez diminuirmos o risco de erro, que é cada vez mais importante. E acaba por ser uma boa defesa para nós. Como escolher o hospital? Primeiro, claro, temos sempre a nossa vida pessoal, portanto, temos que perceber onde é que queremos viver nos próximos 5 anos, isso depende da vida de cada um, não é? Portanto, temos que pensar que ainda são 5 anos de vida e que vamos ter que nos dedicar um bocadinho, e portanto é importante perceber onde é que nós queremos estar. Depois, hospital distrital ou central, pensar em todas estas categorias que temos aqui neste slide, em termos de idoneidade, estabilidade, os centros de referência e tudo mais. Normalmente, um central tem idoneidade total. Por isso os especialistas normalmente não gostam muito que as pessoas saiam de lá, ou seja, se têm idoneidade total, então acabam por ficar por lá, não é? Mas acabam por ser centros de referência também. Em termos de estabilidade, perceber que existem centros hospitalares divididos em 2, 3 hospitais, que pode fazer com que, imaginem, tenhamos uma sessão de manhã num hospital e uma sessão à tarde noutra, pode acontecer. Isso depende do que é que cada pessoa queira também. A multiplicidade de patologias e exames realizados, que aqui, por exemplo, no Amadora Sintra, acaba por ser um ponto forte muito grande. Um ambiente no serviço e, claro, sempre a parte técnica que é essencial. Em termos de ecógrafos, em termos das destaques e tudo mais, é importante termos essa noção, está bem? Estar em dúvida lá está, era o contacto com o doente, que é algo que me fazia confusão, mas que acho que conseguimos ganhar a falar muito com as outras especialidades a dar muitas respostas a muitas especialidades, é muito diverso e nas ecografias temos bastante contacto e na intervenção também temos muito contacto. Parte da radiação é praticamente zero, está bem, exceto a radiologia de intervenção, claro, se temos que estar lá, quando é realizado um ataque, temos que estar lá dentro, mas também existem os materiais de segurança e proteção e cada vez mais estamos mais protegidos, está bem? Escolha do hospital, eu na minha parte pessoal, escolhi mais um distrital, porque tinha idoneidade parcial e isto permite-me que faça estágios fora à vontade, deixa-me fazer à vontade e permite que esteja em centros de referência para um tipo de subespecialidade, ou seja, a musculoesquelética é muito bom ali, então vou tentar ali. E acaba por ser esta diversidade que eu próprio gosto, há pessoas que podem não gostar, isso depois depende do que é que cada pessoa quer para a sua vida, está bem? Perceber a multiplicidade de patologias e, claro, o ambiente com os colegas, porque são 5 anos e é importante estarmos bem no nosso dia-a-dia, não é? Mudar aqui de slide, aqui para o ranking nacional. O ano passado, a primeira vaga a ser escolhida foi o número 78, está bem? Com uma nota de 122. Claro, este ano há de ser diferente, como é óbvio. O primeiro a ser escolhido foi em Coimbra. Normalmente acaba por ser sempre escolhido, os do Norte acabam por ser os primeiros, mas isso acho que acaba por ser quase em todas as especialidades, não é? A última vaga a ser escolhida, em Portugal Continental, foi o número 455, com 112. Se incluirmos as ilhas, pronto, temos a de Ponta Delgada, com a nota de 111, o número 469. Pronto, e foi a nona especialidade a fechar, após estas grandes especialidades que também estão aqui no slide. Mas pronto, acho que é uma especialidade a ter em conta, no sentido em que essencialmente dá-nos qualidade de vida. Ou seja, é aquela coisa de chegarmos até ao serviço, sabemos aquilo que temos de fazer, aqueles exames certos que vamos ter que fazer, ou seja, é um trabalho que nós sabemos que
temos aquele trabalho para fazer e depois estamos despechados. E de facto dar-nos qualidade de vida também pelas urgências, o facto de não fazer noites, o facto de termos fins de semana, feriados, acaba por ser importante e nunca esquecer, pronto, temos que estudar porque entramos a zeros, na verdade, e é importante estarmos sempre por dentro deste, destes assuntos que cada vez estão mais a ficar cada vez mais avançados, que temos a parte técnica também é importante conhecermos e pronto, e alguma dúvida que tenham, não hesitem em contactar, está bem? Espero que Muito estejam aí obrigada, fortes nas João. escolhas Foi e muito qualquer bom coisa, e ponham. nós conseguimos aqui Tá bem? coordenar perfeitamente os slides, Boa, boa. portanto acho que correu muito bem. Parabéns Desculpa lá aí que pela tua o apresentação, realmente foi muito bom.